Você passa a vida tentando agradar, tentando ser visto, tentando ser aceito. E aos poucos, percebe que essa busca por aprovação se tornou a própria estrutura invisível da sua existência. Tudo o que faz, diz, veste ou compartilha parece girar em torno dessa vontade silenciosa de ser reconhecido, de ouvir, ainda que em silêncio, o eco do mundo dizendo: você é suficiente. Mas e se eu te dissesse que é exatamente essa busca que o aprisiona? Alan Watts costumava dizer que o homem que busca controlar a si mesmo está tentando morder os próprios dentes. E é isso o que acontece quando você vive tentando merecer o amor dos outros. Você morde a própria alma, tentando se encaixar num molde que nunca foi feito para você. Você acredita que está se aproximando do amor, quando, na verdade, está se afastando de si. A necessidade de aprovação é o nome moderno de um vício antigo. O vício de existir apenas no reflexo. Você se vê através dos olhos alheios, e quando esses olhos se desviam, é como se deixasse de existir por um instante. Pense nisso. Quantas decisões suas nasceram não do desejo, mas do medo? Medo de decepcionar, medo de ser rejeitado, medo de ser esquecido. Quantas vezes você silenciou a própria verdade só para não perder a aceitação de alguém? É sutil, é quase invisível, mas essa é a essência da codependência. Uma alma que acredita que o amor precisa ser merecido. Alan Watts dizia que você é algo que o universo faz, da mesma forma que uma onda é algo que o oceano faz. Mas o mundo moderno ensinou você a se sentir separado. Separado dos outros, separado da natureza, separado de si. E é dessa separação ilusória que nasce a busca incessante por aprovação. Porque se você acredita estar desconectado, precisa do outro para validar a própria existência. É curioso como nos tornamos mestres na arte de agradar. Você aprende a sorrir quando quer chorar, a concordar quando discorda, a dizer "estou bem" quando tudo dentro de você grita o contrário. E quanto mais se esforça para manter as aparências, mais se distancia da própria verdade. Porque agradar o mundo é muitas vezes trair a si mesmo em silêncio. Watts dizia que a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma experiência a ser vivida. Mas a mente do dependente emocional transforma tudo em problema, principalmente o amor. Você quer prever o afeto, controlar o olhar do outro, garantir que nunca será abandonado. Mas o amor verdadeiro não cabe dentro desse controle. Ele é o espaço entre o medo e a entrega. E quem busca segurança absoluta jamais experimenta liberdade. Há algo profundamente humano nessa necessidade de ser aprovado. Desde criança, você aprendeu que o amor era condicional e só seria digno quando fosse calmo, obediente, bonito, inteligente, produtivo. E assim, sem perceber, começou a construir uma identidade em torno do medo da rejeição. A criança que queria apenas ser amada se tornou o adulto que vive tentando provar que merece. Mas Alan Watts nos lembraria: você não veio ao mundo, você emergiu dele, assim como uma folha cresce de uma árvore. O amor, portanto, não é algo que vem de fora, é o próprio movimento do universo se expressando através de você. Então, por que ainda vive como se precisasse implorar por aquilo que já é sua natureza? A sociedade transformou a aprovação em moeda de valor. Curtidas, elogios, aplausos. Tudo parece uma extensão dessa mesma ferida. E o mais trágico é que confundimos visibilidade com valor. Mas Watts diria:
O que é visível é apenas a casca. O invisível é o que dá sentido à forma. Você busca ser visto quando o que realmente deseja é ser sentido. A necessidade de aprovação é uma fome que não se sacia. Quanto mais você recebe, mais precisa. E cada elogio que chega alimenta não o amor próprio, mas a dependência. Você começa a viver de migalhas emocionais, como alguém que se acostumou a mendigar amor em banquetes de vaidade. Mas há um momento, e talvez seja este, em que algo dentro de você começa a cansar. Você sente que já não aguenta mais viver na tentativa de agradar todo mundo. Começa a perceber que toda aprovação conquistada tem um preço: o silêncio da sua autenticidade. E quanto mais você paga esse preço, mais pobre de si mesmo se torna. Watts dizia que tentar se definir é como tentar morder o próprio dente ou olhar diretamente para os próprios olhos. Talvez seja isso que você tenta fazer quando busca a aprovação. Tenta se ver através do outro. Tenta se encontrar em reflexos distorcidos. Mas a verdade é que ninguém pode lhe devolver aquilo que você perdeu ao tentar ser aceito. O medo da rejeição é um espelho quebrado. Cada pedaço reflete uma parte de você. A que quer ser amada, a que quer ser admirada, a que quer ser aceita. Mas se você olhar com atenção, verá que o reflexo nunca foi real. A imagem que o outro faz de você é apenas o eco das próprias projeções. E viver buscando aprovação é tentar se reconstruir com pedaços de espelhos que nunca pertenceram a você. Alan Watts ensinava que a dualidade entre o eu e o outro é uma ilusão. Assim como a onda não está separada do mar, você não está separado da vida. Mas a mente quer acreditar que está. Ela cria fronteiras, papéis, máscaras e chama isso de identidade. A partir daí, o amor se torna um contrato. A presença vira performance e o silêncio vira ameaça. Você vive num mundo que recompensa o disfarce, onde a autenticidade é vendida como coragem e a vulnerabilidade é vista como fraqueza. Mas Watts lembrava: tentar ser alguém é o mesmo que negar quem você é. Então pare por um momento. Respire. Quem é você quando ninguém o está observando? Quem é você quando não precisa impressionar, agradar, conquistar? Esse instante, o de estar consigo mesmo sem plateia, é onde começa a verdadeira liberdade. Mas ela assusta, porque nela não há garantias. Você não tem mais controle sobre a forma como será percebido. E sem aprovação, sente o peso da solidão. Mas é nesse vazio que a verdade floresce. O silêncio do desapego é o som do universo, lembrando que você sempre foi inteiro. Alan Watts dizia que o significado da vida é apenas estar vivo. Mas enquanto você estiver tentando ser aceito, não estará realmente vivo, apenas existindo como uma ideia projetada. Você é o ator de uma peça chamada Ser o Suficiente. E essa peça nunca termina, porque o roteiro muda toda vez que alguém novo entra na plateia. Mas e se, por um instante, você deixasse o palco? Se deixasse cair o papel de agradar e simplesmente fosse, sem se justificar, sem se ajustar, sem se desculpar? Watts diria que nesse momento, o universo suspira aliviado, porque finalmente uma parte dele parou de fingir. Você não veio ao mundo para ser aprovado. Você veio para experienciar o milagre de existir. E a existência, quando é vivida com presença, já é a mais alta forma de amor. A codependência termina quando você compreende que o amor verdadeiro não precisa de plateia, porque o universo inteiro
já o está aplaudindo, em silêncio, desde o primeiro suspiro. Você tenta ser bom, tenta ser compreensivo, gentil, disponível. Aprendeu que o amor vem acompanhado de esforço, que o afeto precisa ser merecido, que a atenção é uma moeda que se conquista com sacrifício. E então, você se molda, se adapta, se encolhe, torna-se tudo aquilo que o outro precisa, mesmo que isso signifique deixar de ser quem é. Mas o mais sutil da codependência é que ela nunca começa como prisão. Ela se disfarça de cuidado, de empatia, de amor incondicional. Até que um dia, você percebe que amar deixou de ser liberdade e virou sobrevivência. Alan Watts dizia que a busca pelo controle é a raiz de toda a ansiedade humana. E a necessidade de aprovação é uma forma sofisticada de controle. Você tenta garantir o amor dos outros controlando a sua imagem, sorrindo quando quer gritar, concordando quando sente repulsa, aceitando quando o coração implora por um não. E cada concessão pequena vai esculpindo dentro de você uma ausência de si mesmo. Há uma tristeza silenciosa em viver tentando ser aquilo que o outro espera. Porque cada gesto seu, mesmo quando vem do amor, carrega um pedido disfarçado. Por favor, não me abandone. Você se aproxima, mas a aproximação é um disfarce para o medo. Quer estar junto, mas teme desaparecer dentro do outro. E assim, o relacionamento vira uma corda bamba entre o desejo de fusão e o terror da rejeição. Watts costumava refletir sobre o paradoxo do amor. O amor verdadeiro só pode existir entre seres livres, mas a mente humana tenta aprisioná-lo para não perdê-lo. Você faz isso sem perceber. Transforma a espontaneidade do afeto em vigilância. Observa cada palavra, cada tom, cada gesto, tentando adivinhar se ainda é querido. Mas o amor não é um campo de provas. É um estado de entrega. E o medo de perder faz com que você nunca o viva por inteiro. Você quer ser amado, mas teme mostrar quem é. Quer ser aceito, mas acredita que precisa se disfarçar para isso. Então, constrói uma persona, uma versão editada, simpática, funcional, e entrega essa versão ao mundo. Mas a cada elogio que ela recebe, o vazio aumenta, porque não foi você quem foi amado, foi o disfarce. E há uma solidão imensa em ser amado pelo que você finge ser. Alan Watts dizia que a tentativa de se segurar na vida é o que nos impede de realmente vivê-la. E é exatamente isso o que a necessidade de aprovação faz. Ela te impede de existir em paz. Você vive se segurando, se explicando, se ajustando, sempre temendo que a qualquer instante algo em você será demais ou de menos. Mas o que é demais para quem nunca aprendeu a amar sem condição, quem exige tanto dos outros, é quem mais teme olhar para o próprio vazio. O mundo te convenceu de que o amor é escasso, de que só alguns são dignos, de que é preciso lutar por ele. Mas o amor não é uma recompensa, é um reflexo. O outro apenas reflete o quanto você se permite existir. E quanto menos você se pertence, mais tenta se compensar no olhar alheio. É por isso que as relações codependentes são tão intensas. Nelas, o amor não é celebração, é anestesia. Você se perde nelas para não precisar sentir o próprio medo. Watts explicava que a separação entre o eu e o outro é apenas uma ilusão da linguagem, uma convenção mental. Na realidade, tudo é fluxo, interdependência, reciprocidade. Mas a mente moderna, ensinada a competir, fragmentou a existência. Você se tornou um indivíduo isolado, tentando provar o próprio valor
em meio a um mar de vozes, e é nesse isolamento que a necessidade de aprovação ganha força. Ela sussurra: se eu for bom o bastante, serei amado. Mas o amor verdadeiro nunca nasce de um se. Quantas vezes você sentiu culpa por colocar limites? Quantas vezes pensou que amar era suportar tudo, engolir tudo, aceitar tudo? Você confundiu amor com tolerância e cuidado com submissão. Mas Watts diria: a verdadeira compaixão só existe quando há consciência. E não há consciência possível quando você vive se apagando para que o outro brilhe. Ser generoso é belo, mas quando a generosidade nasce do medo, ela deixa de ser virtude e vira servidão. Você acredita que está amando, quando na verdade está implorando para não ser rejeitado. E quanto mais você dá, mais se esvazia, porque dá sem presença, dá sem centro. Dá para ser visto, não por escolha, mas por desespero. Esse é o ciclo invisível da codependência. Quanto mais você se doa, mais se perde. Quanto mais se anula, mais acredita que precisa continuar dando. Alan Watts dizia que o ego é apenas uma convenção social, uma história que contamos para nos orientar. Mas quando essa história se torna a única realidade, você esquece que é algo muito maior do que o papel que desempenha. E o papel do agradador é pesado, porque ele nunca descansa. Ele está sempre em alerta, lendo o ambiente, medindo as reações, corrigindo a própria essência para não ferir, não irritar, não decepcionar. Mas, ironicamente, é ao tentar não ferir ninguém que você mais se fere. Você acredita que o amor o salvará, mas o amor que busca fora é o reflexo do amor que nega dentro. Watts dizia que não há caminho para a felicidade é o caminho. Mas o codependente vive em suspenso, esperando que alguém o autorize a ser feliz, como se a própria alegria precisasse de aprovação. E o resultado é uma vida em espera, sempre à beira do começo, sempre condicionada à resposta do outro. Você busca em relacionamentos a mesma aprovação que um náufrago busca a terra firme, mas cada vez que o outro se afasta, você sente que o chão some. Isso acontece porque seu alicerce não está em você, está na percepção que o outro tem de você. E viver assim é como construir uma casa sobre o mar, bela à distância, mas sempre à mercê das ondas. Watts dizia que a segurança é uma ilusão. A vida é essencialmente insegura. E, no entanto, você passa os dias tentando garantir que o amor não vá embora, que a imagem permaneça intacta, que ninguém descubra suas falhas. Mas é justamente no ato de esconder suas imperfeições que você perde o contato com o que há de mais belo em ser humano. Porque o amor verdadeiro não nasce da perfeição, nasce da verdade. E a verdade só floresce quando você se permite ser visto sem máscaras. A necessidade de aprovação é um espelho que reflete o medo de ser rejeitado por quem você realmente é. Mas essa rejeição imaginária é uma projeção. O que você teme não é a rejeição do outro, é o desconforto de encarar a si mesmo sem os adornos do ego. Watts dizia que você é o universo experimentando a si mesmo, mas a codependência faz você acreditar que é apenas uma sombra, tentando alcançar a luz. O paradoxo é que a luz que você busca fora é a mesma que sempre brilhou dentro. Você não precisa destruir suas relações, apenas mudar o ponto de partida. Amar não é pedir permissão para existir dentro do outro. É permitir que o outro exista dentro de você, sem que isso destrua quem você é. E isso só é possível
quando o amor deixa de ser fuga e se torna consciência. Quando você percebe que a aceitação que buscou a vida inteira não era a dos outros, era a sua. Watts dizia que o despertar é simplesmente perceber que você nunca esteve dormindo. A libertação da codependência é isso. Perceber que nunca precisou provar o próprio valor. Você é a própria expressão da vida. E a vida não pede desculpas por ser. Ela floresce, mesmo quando ninguém está olhando. Ela dança, mesmo quando não há plateia. Ela existe, simplesmente porque existir é o seu único propósito. Você passou a vida acreditando que existe um eu, separado, distinto, isolado. Uma entidade que precisa ser aperfeiçoada, validada, reconhecida. Mas Alan Watts diria que isso é apenas uma ilusão de ótica psicológica. O você que tenta ser aprovado é o mesmo você que inventou a ideia de aprovação. Aquele que deseja amor e aquele que teme perdê-lo são faces da mesma consciência, tentando enxergar a si mesma de fora. E talvez a codependência seja isso. O jogo que o universo cria para experimentar a sensação de estar incompleto. Porque a vida, sendo infinita, só pode brincar de ser finita para se reconhecer. E é nessa brincadeira que você surge, acreditando que o outro tem algo que falta em você. Mas o outro não é um espelho da sua carência, é o espelho da sua totalidade esquecida. Ele reflete não o que falta, mas o que você ainda não ousou reconhecer em si. Watts dizia que o amor não é uma virtude moral, mas uma percepção clara da unidade. E por isso, enquanto você amar para ser amado, não está amando, está negociando. O amor verdadeiro não tem objeto, porque ele não parte de um sujeito separado. Ele é como a luz, não escolhe o que ilumina, apenas brilha. Mas o ego, temeroso, tenta possuir o amor, e no ato de possuí-lo, o apaga. Você aprendeu a ver o amor como uma transação emocional. Dá para receber, oferece para ser aceito, adapta-se para ser escolhido. Mas o amor não é uma moeda, é um estado de consciência. Ele não acontece entre duas pessoas, acontece através delas. E a codependência surge quando esse fluxo é interrompido pelo medo. Você tenta prender o rio numa garrafa e chama isso de relacionamento. Quantas vezes você sentiu que precisava ser alguém melhor para merecer o amor? Essa é a armadilha da mente moralista. Ela transforma o amor em mérito. Mas Watts diria que não há mérito em ser o que já é. Você não precisa ser digno do sol para receber sua luz. A dignidade do amor não está em quem o recebe, mas em quem o reconhece. E o amor que você busca é o mesmo que o busca, apenas de outro lado do espelho. A necessidade de aprovação é uma forma disfarçada de medo da impermanência. Você tenta fixar o olhar do outro, congelar o afeto, eternizar o instante, mas a vida não pode ser possuída. Watts dizia que o segredo da felicidade é deixar a vida fluir como a respiração, inspirar e expirar, sem tentar segurar o ar. Você sofre porque quer que o amor seja uma inspiração eterna, mas o amor real também precisa expirar. Precisa espaço para voltar a ser o todo. O ego teme esse espaço, porque nele não há controle. E sem controle, ele acredita que deixará de existir. Mas, e se a verdadeira liberdade for exatamente essa morte simbólica? Watts chamava isso de morrer antes de morrer. O momento em que você deixa de lutar para sustentar uma identidade fixa e permite que o fluxo o atravesse por completo. Nesse instante, o medo de rejeição se dissolve, porque já não há ninguém ali para ser rejeitado. Apenas a vida se movendo através de si mesma.
Você passa anos tentando entender o amor, mas talvez o amor não seja algo a ser entendido, apenas permitido. Ele não tem lógica, não tem garantias, não cabe em promessas. Ele é o que resta quando a mente cansa de tentar controlar o mistério. E é nesse ponto que a codependência se transforma em consciência. Quando você para de pedir que o outro o complete, começa a perceber que sempre foi inteiro. O outro, então, deixa de ser o centro da sua vida e passa a ser o reflexo da sua expansão. Watts dizia que a vida é uma dança e você é o dançarino. Mas o codependente esquece a dança porque tenta entender a música. Você analisa cada gesto, cada pausa, cada distância, como se pudesse decifrar o amor com a razão. Mas o amor não se decifra. Ele se dissolve. E o que o dissolve é a entrega. Não a entrega ao outro, mas ao instante. Quando você se entrega ao agora, descobre que o amor não está lá fora. Está acontecendo dentro de você o tempo todo. Pergunte a si mesmo: quem você é quando ninguém está olhando? A resposta a essa pergunta é o começo da cura. Porque enquanto sua existência depender do olhar alheio, você continuará sendo uma sombra do desejo de alguém. Mas o dia em que puder se olhar sem julgamento, algo muda. Não é iluminação, é lembrança. Você lembra que não veio provar nada, veio participar do milagre de estar consciente. Watts dizia que o universo se expressa como o riso de Deus. Talvez o que você chama de sofrimento seja apenas o eco desse riso. Um lembrete de que levar a vida a sério demais é esquecer que ela é um jogo. E nesse jogo, a codependência é apenas uma fase. O momento em que o jogador acredita que perdeu, mas está apenas aprendendo a soltar o controle. Porque quando você solta, tudo retorna. Tudo o que o medo tentava proteger, o amor devolve em abundância. O amor não é a ausência de dor, é a aceitação de que a dor também faz parte da totalidade. Watts dizia que a sombra não é o oposto da luz, mas sua consequência. E o mesmo vale para a solidão. Ela não é o contrário do amor, é o terreno fértil onde ele germina. Você teme a solidão porque nela não há ninguém para aprová-lo. Mas é nela que você encontra o único olhar que importa, o da própria consciência. O ser humano moderno vive um paradoxo. Quer ser livre, mas teme a liberdade. Quer ser amado, mas teme a vulnerabilidade. E nesse conflito, o amor se torna uma transação de medos disfarçada de afeto. Mas Watts lembraria: você não pode amar o que tenta possuir. Amar é permitir que o outro exista, mesmo que isso signifique que ele vá embora. É saber que no nível mais profundo, ninguém realmente parte, porque não há separação. O mar não perde a onda que retorna. Ele apenas muda sua forma. A necessidade de aprovação é, no fundo, um pedido de testemunho. Alguém me veja, me valide, me confirme. Mas a consciência desperta não precisa ser confirmada. Ela é o próprio testemunho. Ela observa tudo sem precisar se afirmar. E quando você começa a viver a partir desse espaço, o mundo inteiro se transforma. O que antes era rejeição, vira redirecionamento. O que antes era abandono, vira expansão. O que antes era medo, vira silêncio. Não o silêncio da ausência, mas o silêncio pleno da compreensão. Watts dizia que a vida é o que acontece quando paramos de resistir a ela. A codependência é resistência, a tentativa constante de fazer o mundo caber dentro da expectativa. Mas o amor, o verdadeiro amor, não cabe.
Ele é vasto demais, imprevisível demais, indomável demais. E ainda assim, é o que você sempre foi. Quando o compreender, não haverá mais necessidade de aprovação, porque a própria vida o terá aprovado desde o início. Ao permitir que existisse, há um instante em que a busca pela aprovação deixa de ser consciente e se torna instinto. Você acorda e já está tentando agradar. Antes de dizer qualquer coisa, avalia o tom. Antes de agir, antecipa a reação. Cada passo é um cálculo invisível, um esforço para existir dentro da margem do aceitável. E quando finalmente se percebe cansado, descobre que não é o corpo que está exausto, é a alma. Alan Watts dizia que o esforço para se manter seguro é o que cria a insegurança. E esse é o paradoxo que alimenta a codependência. Quanto mais você tenta garantir o amor, mais ele escapa. O amor verdadeiro não pode ser conquistado, porque não é posse, é presença. Mas a mente, treinada para medir tudo, transforma o amor em desempenho e o afeto em meta. Você tenta ser o parceiro ideal, o amigo ideal, o filho perfeito. E quanto mais tenta, mais perde o contato com a espontaneidade do ser. A aprovação é o novo Deus da era moderna. E o altar onde ela é cultuada se chama imagem. Você vive cercado por reflexos, fotos, comentários, sorrisos que escondem competição. E aprende a viver para o espelho digital do mundo. Watts dizia que o homem moderno é um mestre em parecer, mas um analfabeto em ser. Você aprendeu a projetar felicidade, mas desaprendeu a senti-la. E quanto mais o mundo o aplaude, mais distante se sente de si mesmo. Existe uma solidão que cresce mesmo entre aplausos. Uma sensação de vazio que nenhum elogio preenche, porque nada do que é dito toca a verdade que foi escondida. O que você realmente quer não é ser admirado, é ser compreendido. Mas a compreensão exige exposição, e você tem medo de se mostrar. Então, se esconde atrás de versões cuidadosamente editadas de si mesmo, como se a perfeição fosse o preço da aceitação. Mas a perfeição é estéril. Nada nasce do que é perfeito. A vida só floresce na imperfeição, no erro, na vulnerabilidade, no caos criativo do ser autêntico. Watts dizia que a vida é como uma dança. Se você tenta controlá-la, perde o ritmo. E talvez o que mais o afaste da liberdade seja o esforço constante de se encaixar em ritmos que não são seus. Você tenta dançar conforme a música dos outros, sem perceber que o silêncio interior também é uma melodia. O barulho do mundo o ensinou a competir, mas o silêncio do ser quer apenas participar. A codependência nasce quando você confunde participação com aprovação. Quando o simples estar se torna um teste invisível de valor. Você olha ao redor e percebe que todos estão fazendo o mesmo, disfarçando solidões, colecionando validações, mendigando pertencimento. Mas há algo dentro de você que começa a questionar o sentido disso tudo. E esse questionamento é o primeiro sopro da consciência. Watts dizia que a consciência desperta não é uma conquista espiritual, mas um retorno à simplicidade. E a simplicidade, hoje, é um ato de coragem. Ser simples é dizer não, quando o mundo exige mais. É permanecer quando todos fogem. É existir sem performance, sem roteiro, sem plateia. Você talvez ache que se libertar da necessidade de aprovação significa se tornar frio, distante, indiferente. Mas é o oposto. A verdadeira liberdade não mata o amor. Ela o purifica. Porque o amor só floresce onde há espaço. Quando o medo desaparece,
O afeto deixa de ser negociação e se torna comunhão. Watts dizia que o amor é o reconhecimento de si mesmo no outro. E é por isso que ele não pode ser forçado. Ele acontece naturalmente quando você para de tentar controlar o reflexo. Pense em todas as vezes que você se curvou emocionalmente diante de alguém que não o via. Não foi fraqueza, foi esperança. A esperança de que o amor o curasse da sensação de estar sozinho. Mas o amor que cura não vem do outro, vem do encontro com o silêncio. Porque o silêncio não julga, não exige, não abandona. Ele apenas acolhe o que é. E talvez seja isso o que você tem evitado. O silêncio onde a máscara cai. E tudo o que resta é o que sempre foi verdadeiro. Alan Watts dizia que nós não viemos ao mundo, nós emergimos dele. Você não está neste planeta como um visitante estrangeiro. É o próprio universo consciente de si mesmo. Então, como algo tão vasto poderia se reduzir ao medo de não ser aceito? A aprovação é um jogo criado pela mente para sustentar a ilusão da separação. Mas não existe separação. A árvore não pede aprovação ao sol para crescer. Nem o oceano pergunta à lua se pode se mover. O universo não busca validação. Ele se expressa. E é isso que você também é. Uma expressão. A codependência é a tentativa do universo de se ver através de um espelho rachado. Você acredita que o outro é o seu reflexo, mas o outro é o próprio espelho. Um instrumento para que o divino se reconheça em sua multiplicidade. E quando você tenta possuir esse reflexo, ele se desfaz. Watts dizia que o amor é como água. Quanto mais tenta segurá-la, mais ela escapa pelos dedos. Mas se você abrir a mão, ela permanece. O amor que se tenta prender vira controle. O amor que se permite fluir vira consciência. A libertação começa quando você entende que não há ninguém a quem agradar. Não porque o mundo não importe, mas porque você e o mundo são a mesma coisa. Aquele que aprova e aquele que busca aprovação são faces da mesma energia tentando se ver de diferentes ângulos. Quando essa percepção nasce, o medo desaparece, porque o medo só existe quando há dois. Watts dizia que a dualidade é a brincadeira da unidade consigo mesma. Você é tanto o buscador quanto o encontrado, tanto o amante quanto o amado. Mas há algo mais profundo ainda: a compreensão de que até o medo, a dor e o apego fazem parte do mesmo jogo sagrado. Você não precisa se livrar da codependência, precisa compreendê-la. Ela é o caminho pelo qual o amor retorna à consciência. Cada tentativa de agradar é um lembrete do quanto você deseja pertencer. E esse desejo não é errado, é apenas mal direcionado. Você tenta pertencer a alguém quando o que realmente deseja é pertencer ao todo. Watts dizia que somos como ondas tentando descobrir o mar. A codependência é o instante em que a onda acredita que precisa provar que é digna de existir. Mas o mar não pede explicações às suas ondas. E o universo nunca exigiu que você fosse perfeito, apenas presente. A presença é o antídoto da aprovação, porque quem está presente já é. E o que já é não precisa ser aceito, apenas vivido. Há um momento em que tudo o que você acreditava ser desmorona em silêncio. Você olha para a própria vida, para as relações, as concessões, as máscaras, e percebe que nada disso o fez sentir-se inteiro. É o instante em que a alma começa a despertar do sonho da aprovação. E como todo despertar, ele é desconfortável. Você não perde o sono, perde as ilusões.
E essa perda, embora dolorosa, é o início da libertação. Alan Watts dizia que a dor é o atrito da realidade contra as resistências da mente. E você resistiu por tanto tempo. Resistiu ao vazio, resistiu à solidão, resistiu ao simples fato de que nunca teve controle sobre o amor. Tentou ser indispensável para que não o abandonassem. Tentou ser previsível para não incomodar. Tentou ser perfeito para merecer. Mas o amor verdadeiro não se curva a nenhum desses esforços. Ele não é o prêmio da submissão. É o reflexo da verdade. E a verdade nunca se dobra. Você acreditou que agradar era amar. Mas agradar é apenas medo travestido de bondade. Você acreditou que ser escolhido era o mesmo que ser digno. Mas ser escolhido é apenas sorte dentro do jogo da carência. A dignidade não nasce da aceitação do outro. Nasce do reconhecimento de que você já é expressão do todo. Watts dizia que a busca pelo eu é o próprio eu se escondendo. E talvez seja isso o que acontece quando você tenta ser amado. O amor se esconde no próprio ato de buscá-lo. Você tenta compreender por que precisa tanto ser aprovado, e quanto mais procura a resposta, mais ela escapa. Mas a resposta está na própria pergunta. Você quer ser aprovado porque se esqueceu de que nunca foi separado. Aquele que busca validação é o mesmo que, em algum nível, pressente a sua totalidade perdida. A codependência é o grito da alma por lembrança. Lembrança do pertencimento original, da comunhão com o todo. Você não busca o amor de alguém. Busca o retorno ao lar que existe dentro de tudo. Watts dizia que o ego é uma convenção social, uma ficção útil que confundimos com a realidade. E é essa ficção que pede aprovação, porque o que é real em você, o que é atemporal, não precisa ser reconhecido. Ele já é. O ego é o ator que exige aplausos ao final da peça. Mas o universo não aplaude. O universo silencia, porque sabe que não há fim. A peça continua, o ator se desfaz e o palco permanece. Você vive tentando se encontrar nas reações dos outros, mas tudo o que encontra são ecos. E quanto mais alto grita por amor, mais distante ele parece. Mas o amor não está surdo. É você quem fala na frequência errada. Watts dizia que a vida não é algo que precisa de justificativa, e o amor tampouco precisa ser explicado. A necessidade de aprovação é a tentativa de justificar o amor, de dar forma àquilo que só pode ser sentido. Mas o amor, por natureza, não cabe em definições. Ele é o espaço onde todas as definições se dissolvem. Você passa anos tentando ser visto, e quando alguém finalmente o vê, percebe que o olhar do outro nunca será suficiente, porque o que realmente quer não é ser visto, é ver-se. Mas o ver-se exige coragem. Coragem para encarar as partes em você que aprendeu a esconder, as feridas que disfarçou de virtudes, as concessões que chamou de empatia. E esse processo não é bonito. A luz que cura é a mesma que revela o que você tem medo de enxergar. Mas é nessa revelação que o amor se torna real. Watts dizia que ninguém pode realmente se salvar. A própria tentativa de se salvar é o obstáculo. E talvez você tenha feito isso com o amor. Transformou o amor em uma tentativa de salvação. Mas o amor não veio para salvá-lo. Veio para desmanchar o que você pensa que é. Porque o que você chama de eu é apenas uma história. E o amor é o fogo que a consome. Ele queima as identidades, dissolve as narrativas, apaga as fronteiras. E quando tudo parece ruir, é porque a liberdade começou a nascer.
Você teme o abandono, mas não há como ser abandonado se não há separação. Watts dizia que a morte é apenas uma mudança de forma, não o fim da vida. O mesmo vale para o amor. Nada do que é real pode ser perdido. O que se vai é apenas a forma, o personagem, o reflexo temporário. Mas o que é essência permanece, silencioso, intocado. Quando alguém parte, é o universo mudando de espelho. Não é perda, é transição. Há um ponto em que o medo e o amor se confundem. E é ali que o despertar acontece. O medo mostra o limite do ego. O amor mostra o limite do medo. E entre um e outro, há um abismo de rendição. Você não precisa saltar. O salto acontece quando você para de resistir. Watts dizia que soltar é reconhecer que você nunca esteve segurando nada. A aprovação que você busca nunca existiu fora de você. Ela era apenas um reflexo do desejo de existir plenamente. E o pleno não pede licença para ser. Você percebe então que toda a sua luta por amor foi uma forma disfarçada de fugir da própria vastidão. Porque ser livre é assustador. Não há regras, não há garantias, não há alguém para culpar. Há apenas o vazio. E o vazio é a face nua do divino. A codependência é o medo de olhar esse vazio e reconhecer-se nele. Mas é nele que a vida dança sem forma, sem nome, sem fronteira. E quando você finalmente o encara, o medo se transforma em reverência. Watts dizia que a religião começa no espanto. E é exatamente isso o que você sente quando desperta da necessidade de agradar. Espanto. Como pôde passar tanto tempo mendigando algo que sempre teve? Como pôde acreditar que a aprovação dos outros tinha mais valor que a própria consciência? Mas o espanto não é culpa. É renascimento. É a alma abrindo os olhos e reconhecendo que o amor não é um prêmio, mas uma lembrança. E nessa lembrança, você retorna ao todo. Você entende finalmente que a codependência não era fraqueza. Era o sintoma de um esquecimento. Esqueceu-se de que é o próprio amor tentando se lembrar de si mesmo. E quando recorda isso, tudo muda. Você não precisa mais pedir amor, porque percebe que é a própria fonte de onde ele flui. A necessidade de aprovação desaparece, não porque foi vencida, mas porque foi compreendida. E o que é compreendido deixa de ser prisão. Watts dizia que você é o jogo do universo, jogando consigo mesmo. E talvez todo o sofrimento que sentiu tenha sido apenas parte dessa brincadeira divina. O universo fingindo esquecer-se de si, apenas para ter o prazer de se reencontrar. Aprovação, rejeição, amor, perda, tudo parte do mesmo teatro cósmico. Mas quando o véu cai, o riso surge. E você ri, não de ironia, mas de alívio, porque percebe que nunca precisou de permissão para ser o que já era desde o início. Vida em sua forma consciente. Tudo o que você buscou fora sempre esteve dentro. Toda a aprovação, todo amor, toda certeza, nada disso lhe foi negado pelo mundo. Foi você quem, em algum momento, acreditou que precisava pedir autorização para ser inteiro. Mas a vida nunca exigiu isso. Ela o aceitou desde o primeiro sopro, desde o primeiro batimento do seu coração, desde o instante em que o universo, em silêncio, decidiu experimentar-se através de você. Alan Watts dizia que você é o universo observando a si mesmo. E talvez essa seja a mais bela definição de quem você é. Você não é o reflexo de uma aprovação, nem o resultado de uma relação. Você é o próprio ato de perceber, a consciência por trás de todas as formas. E quando compreende isso, algo dentro de você se acalma. Não há mais necessidade de provar nada, porque a própria existência
já é o maior testemunho da sua legitimidade. Durante toda a sua vida, você acreditou que o amor era algo que vinha depois da conquista, depois do mérito, depois da performance. Mas o amor é o que vem antes. Ele é a força que antecede o pensamento, o impulso que sustenta o respirar, o fluxo que o move antes mesmo de você decidir mover-se. O amor não é uma recompensa, é a substância da qual tudo é feito. E é por isso que a aprovação é uma ilusão, porque você tenta conquistar aquilo que, por natureza, já é. Watts dizia que você não entende a vida olhando para ela, da mesma forma que não entende uma melodia parando cada nota para analisá-la. A mente tenta compreender o amor, mas o amor só pode ser vivido. E viver é aceitar o mistério, é deixar que a imperfeição revele a beleza, que o silêncio fale, que o vazio floresça. É permitir que o medo coexista com a coragem e que o ego, com toda a sua fragilidade, seja abraçado e não combatido. Porque o ego, no fundo, também é uma tentativa de amar. Amar-se através da busca. A codependência não é o oposto da liberdade, é o seu prelúdio. Ela é o ponto de tensão que antecede o despertar, o momento em que a alma, cansada de mendigar, começa a se lembrar do que é. Você não precisa se envergonhar por ter buscado aprovação. Todos buscam. A diferença está em reconhecer quando a busca se tornou um labirinto. E quando você vê esse labirinto com clareza, a saída aparece sozinha. Não porque foi encontrada, mas porque sempre esteve aberta. Watts dizia que não há nada de errado em sentir-se perdido. E isso faz parte do processo de se encontrar. E talvez a maior libertação seja permitir-se estar perdido sem pressa de se definir. Porque é nesse intervalo, entre o que foi e o que será, que o amor silenciosamente retorna. Não o amor romântico, nem o idealizado, mas o amor que não exige. O amor que simplesmente é. O mesmo amor que pulsa nas árvores, que move as marés, que nasce em cada olhar sincero que o universo oferece de volta. Você viveu tanto tempo tentando ser alguém melhor, quando tudo o que o amor queria era que você fosse verdadeiro. A aprovação é uma forma de adiar a autenticidade, mas chega um ponto em que a máscara se torna pesada demais e o rosto por trás dela implora para respirar. Esse momento, que você talvez tenha chamado de crise, é o ponto mais sagrado da vida, porque é quando o eu fabricado começa a se dissolver e o ser real começa a emergir. Watts dizia que o despertar é o fim da ilusão de que você era apenas uma gota separada do oceano. E é exatamente isso o que acontece. A gota se reconhece como mar. Não há mais o outro, o certo, o errado, o bom, o mal. Há apenas a vida, em sua dança interminável de luz e sombra, aparecendo e desaparecendo, como ondas respirando eternamente. E dentro dessa dança, o amor deixa de ser meta e se torna modo. A aprovação perde o sentido, porque o sentido se torna presença. Você percebe que o amor nunca dependeu de merecimento e que a liberdade não é algo a ser conquistado, mas algo a ser lembrado. Watts dizia que o segredo da vida é não se apegar ao que está passando, nem resistir ao que vem. E talvez o segredo do amor seja o mesmo. Deixe o amor vir e ir, como o vento atravessa as folhas, sem tentar retê-lo, sem se identificar com sua ausência. Aquele que realmente ama não busca ser necessário, busca ser verdadeiro. E a verdade, quando é vivida sem medo,
não precisa ser defendida. Ela é simples, leve, silenciosa, e é nela que o amor floresce sem esforço. Você não precisa mais agradar ninguém, porque quando o amor se torna consciência, a aprovação se torna irrelevante. Não há mais plateia, apenas presença. Não há mais aplauso, apenas eco. E o eco é o universo respondendo a si mesmo através da sua voz. Você que passou a vida pedindo para ser visto, agora vê. Você que passou a vida tentando ser amado, agora é o próprio amor observando. E tudo o que era carência se transforma em gratidão. Watts dizia que a vida é uma ilusão maravilhosa e a graça está em rir com ela. Então, talvez o despertar não seja um estado de paz permanente, mas o riso que surge quando você percebe que nunca houve nada a provar. O amor que buscava não era o de alguém, era o da própria existência por si mesma. E quando você entende isso, o fardo cai, o medo se dissolve, e o que resta é apenas o simples milagre de estar vivo, consciente, presente. A necessidade de aprovação termina onde o amor começa, e o amor começa quando a busca cessa. O ciclo se completa. Você retorna ao mesmo ponto de onde partiu, mas agora vê com outros olhos, os olhos do silêncio. E no silêncio, descobre que o amor nunca foi uma conquista. Foi apenas o reconhecimento de que você e o universo são a mesma canção, tocando um ao outro no infinito. Se este conteúdo tocou você, deixe seu like, comente e se inscreva no canal para mais revelações, porque no fundo, cada reflexão é apenas um lembrete. Você já é tudo o que estava procurando.